Tem como você pegar um vídeo e achatar assim pra ficar todos magrinhos. Outro patamar de eficiência logística. Isso, foca no sol. É isso mesmo. E a postura? No vídeo parece que eu fiquei todo torto assim, credo. Ah, parece um robô. Não. Vamos lá. Fala, lendas! Sejam muito bem-vindos aí a mais um podcast, mais um Lendascast pra vocês. E hoje, muito especial, que a gente vai contar uma experiência da nossa vida. Todos nós aqui estudamos juntos, fizemos a mesma faculdade de arquitetura. E a gente vai contar pra vocês como foi a nossa faculdade. Pra vocês que estão começando, que querem entrar nesse mundo da arquitetura, ou pra vocês que têm curiosidade sobre esse assunto, beleza? Então a gente tá aí com esse podcast, se inscreva no nosso canal, vai valer muito a pena aí para vocês aprenderem esse conteúdo incrível que a gente vai trazer para vocês sobre as faculdades, sobre como foi a nossa faculdade e sobre como é a faculdade de arquitetura. Estou aqui com as lendas sagradas, meus amigos, irmãos, para a gente discutir isso com vocês. Fala, Dani! Se apresenta pro pessoal, para quem não te conhece. E aí, pessoal, Daniel Ribeiro, arquiteto. Estamos aqui e hoje a gente está com um desafio bem interessante. A gente vai relembrar algumas histórias legais e contar um pouco como é que foi a experiência de, primeiro, por que escolher arquitetura. Então, deixa o Giliardi se apresentar e daqui a pouco a gente vai começar essa discussão bacana. Gili, seja bem-vindo de novo, como sempre, estamos aí juntos, nós três aí para trazer o podcast para a galera. Se apresenta o pessoal que não te conhece também. Então, pessoal, hoje vai ser um pouco divertido, né? A gente vai desenterrar algumas histórias, desde antes ali da faculdade, o que é que fez a gente parar nesse lugar e acabar se encontrando. E algumas histórias ao longo que a gente teve, né, ao longo da faculdade, experiências que foram bacanas. E você que está aí do outro lado pode até encontrar experiências que você também vai querer viver, né? Ou decidir se quer arquitetura, se não quer, ou se você está aí no meio do caminho. Então a gente vai compartilhar algumas coisas, pode ser que você já esteja passando por isso ou não, e vamos saber, né? Vamos jogar a bola aí. Esse bate-bola a gente estava até discutindo antes como que ia ser, e eu acho que o Dani deu uma ideia legal, que é cada um faz uma pergunta, e aí a gente vai respondendo em cima da faculdade. Show de bola. Então vamos lá, a primeira pergunta aí, eu pergunta respondo aí também, que depois deixa a pergunta nos comentários, que a gente responde aí depois, mas a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês, e eu vou responder depois de vocês, então tenho tive a sorte aí. Como que vocês escolheram, como que foi o processo aí para vocês entrarem, escolherem arquitetura? Quem quer responder primeiro aí? Quer começar primeiro? Pra mim tanto faz. Quem vem mais longe ganha, né? Conta a história aí. Na verdade, eu não sou daqui, né? De São Paulo. Nós estamos hoje em Águas de Lindóia. Peraí, você não fala que não é daqui, o pessoal acha que você é de Marte. Mas foi quase isso. Caiu do céu, né? Em São Paulo. Mas eu vim do Ceará. Hoje a gente está em Águas de Lindóia, mas a gente estudou em Campinas, né? Na PUC Campinas. Mas desde o início, tudo começou quando eu era pequeno ainda, né? Acho que meu irmão fazia maquete, meu pai trabalhava com construção. E esse foi o contexto. Foi o start. Que eu fui criando e assim, aí comecei a gostar de maquete, fazia maquete, começava a desenhar animes, Dragon Ball Z, até começar a desenhar casa, sabe? E o pessoal já vinha dizendo, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Parece que é uma imposição, né? Aí esse negócio já tinha vindo na minha cabeça há algum tempo. Aí comecei a tentar a faculdade por lá, pelo Ceará mesmo, nada dava certo. Tava tudo errado. Não passava em nada. Não passava. Lá não tinha nem na época, né? Tinha a segunda fase do vestibular. Você passava na primeira fase e ia pra segunda. Nossa, tinha física. Aquela física bem louca mesmo. A gente não vê isso na faculdade, mas nessa prova tinha. E eu não sabia. Aí zerei. Aí não. Vamos pra segunda prova. Uma segunda vez. Apendicite. Aí eu, espera aí. Esse negócio tá dando errado pra cá, né? Aí, numa dessas oportunidades. Surgiu uma bolsa para cá, para São Paulo, para Campinas, e eu acabei vindo parar aqui. Você veio pelo ProUni, né, Gil? Pelo ProUni, foi coisa de uma semana, né? Então em uma semana você já fez um monte de coisa, andou de avião pela primeira vez. Teve que resolver sua vida. Não, quem é prounista sabe o tanto de documentação que eles pedem, né? Quer que você prove tudo e o que não existe também. Então foi assim, esse foi o start, né? E depois a gente vai compartilhar outras coisas aqui, né, que a gente aí se encontrou. Caiu no paraíso. Mas vamos ver o Dani, tem o Samuel a sua também. Resposta. Você é de Ceará, mas de que lugar de Ceará? De Fortaleza? É bem no meio do Ceará, Pedra Branca. Pedra Branca. 200 cada um aqui de um lugar, de Fortaleza. Quantos mil habitantes? Só pra gente entender a realidade lá. 40 mil habitantes. Saudade da comida de lá. Dos forró. Não,
A gente vai gravar um LendaCast sobre a sua cidade, então. Você vai trazer mostrar as histórias, os 10 os pontos curiosos de lá. Tem bastante arquitetura lá? Como é que é? Acho que o único prédio que tem arquitetura é a Câmara dos Vereadores. O resto é mais construção padrão, né? É, tipo, um padrão muito atual de que... Enfim, não vamos entrar no detalhe. Mas depois a gente entra nesses detalhes. Dani, vamos primeiro... Pergunta como que você entrou? Como é que eu fui parar em arquitetura? Bom, é um pouco complicado. Não, começa a falar que você já fez agronomia, né? Você foi técnico em agropecuária. Eu sou técnico em agropecuária antes disso, eu sou de Muzambinho. Lá tem uma escola excelente, uma escola federal, que na época era Escola Agrotécnica Federal. Muzambinho é onde? Muzambinho é no sul de Minas, uma cidade eu já sei, é porque 20 mil habitantes. E é uma cidade que era conhecida Muzambinho como a cidade que é Atenas Sul Mineira. Porque na época, vamos pensar antigamente, não tinha escola em todos os municípios. Então Muzambinho foi agraciado com ter um colégio que até o ensino fundamental. Então o pessoal de toda a região já ia estudar lá. E o colégio agrícola é da década de 60. Então Muzambinho já é conhecido como uma cidade que é um polo regional de educação. E eu fui estudar nessa escola, né? Terminei o 3º ano, ensino médio. Não, terminei a 8ª série, fui fazer ensino médio junto com o técnico profissionalizante de técnico em agropecuária. Mas eu era aquele cara que fui criado meio que... Nasci em Campinas, meu pai era de Muzambinho, voltei para Muzambinho. Meu pai voltou para a cidade natal dele, eu tinha 6 anos. E acabei sendo criado num sítio na roça, num lugar bem bacana, inclusive até hoje minha família mora lá. E fui fazer técnica agropecuária. Tomei gosto pelo negócio, aproveitei muito. Então, a gente fala que quem faz pode reclamar, né? Quem faz um técnico em agropecuária ou qualquer curso técnico junto com o ensino médio no Brasil hoje, principalmente nos institutos federais, eu vou falar que é 30 anos em 3. Você dá um desenvolvimento. Porque você tem, na época ainda tinha, a gente chamava de ralo. Era um termo bem legal. Então a gente estudava o ensino médio meio período, isso ficava alternando. Você ficava um semestre cedo, um semestre à tarde. Entendi. E no outro período, no outro turno do dia, você trabalhava, então você tinha 2 aulas e 2 tempos de 50 minutos mais ou menos, que a gente chamava de apelidado de ralo, que a gente ia pro campo aprender. Então você estava no comecinho. É a prática mesmo. É a prática. E é o que faz toda a diferença num curso técnico e é o que faz toda a diferença também no curso de arquitetura. Se você não tiver um bom estágio, a gente vai chegar nessa conversa na frente. Se você não tiver um bom estágio, se você não tiver um bom contato com a prática, dificilmente você vai ser um bom profissional. E o ensino técnico profissionalizante no país, pelo menos o curso que eu fiz em Muzambinho, que é um curso excelente, então se você gosta dessa área também, não tem nada a ver com arquitetura, indica o curso de Muzambinho, agora então tem o curso de veterinário, o curso de agropecuária na instituição. Esses cursos técnicos, essa prática, trouxe muito contato com o fazer mesmo. Então você vai aprender sobre cultivo de hortaliça, você vai plantar, você vai fazer canteiro, você vai sentir a terra. Daí um dos cursos que mais me ajudou lá foi o curso de topografia, por exemplo. O curso de topografia fez muita diferença para mim. Então, você saber o que é desnível, o que é curva de nível, isso já me colocou num nível muito avançado para poder discutir isso. Topografia. Isso na hora de projetar faz toda a diferença. Se você não conhecer a terra e como é que é a formação dela, você não consegue colocar um prédio em cima. É uma matéria básica. Quando surgiu a arquitetura, então? Daí eu tava nesse mundo 3 anos, eu tinha 3 cursos em lista para poder fazer. E os 3 são muito pertinho do outro, é fácil de escolher. Era arquitetura, porque eu gostava de construção e gostava de transformação. Minha mãe tinha um tapete, sabe aquele tapete antigo, que tem um monte de listrinha? É um tapete verde, tinha umas desenhos, umas manchas, e aquilo era uma cidade para mim. Então eu brincava de carrinho, brincava de Lego, ficava montando cidade, às vezes ficava um tempão sozinho brincando lá, eu mesmo, eu era o prefeito. Todo arquiteto brincou de eu Lego. Eu era a polícia, eu era o ladrão, então eu assaltava o banco, eu pegava a polícia, daí eu construía uma outra estrutura e ficava brincando naquilo. Fazer cabana com o sofá da minha avó. Quem ganhava no final, bem ou mal? Depende, né? Cada dia era Era um capítulo para apimentar o próximo capítulo. Mas aí tinha essa brincadeira. E eu gostava de construção e até pegava umas revistas, aquelas páginas que tem plástico, que elas são refletivas. Revestiu tudo. Da onde a gente pegava, a gente cortava uns quadradinhos dessas revistas coloridas e fazia piso, assentava. A nossa brincadeira era, construir uma casinha, agora vou construir mais um outro cômodo. Então ficou uma maquete toda remendada. Todo mundo que chegava lá em casa, a gente mostrava a nossa maquete, que era hoje é empreendimento, que a gente fala, né? Nosso empreendimento é esses cômodos, cada caixa era um cômodo, daí então tinha cozinha, daí eu fazia a miniatura. Aí que você começou a ser introduzido. Daí eu comecei a gostar dessa coisa de projeto. Eu não sabia o que era arquitetura.
Não sabia. ninguém Eu sabe, gostava né? de brincar, de construir. Isso é uma coisa muito legal, porque você vai entrar na faculdade, você não vai saber o que é. Você só vai ter uma noção lá pro segundo ano. Você vai começar a ser introduzido, mas vai mudando, né? A percepção do que é arquitetura. Você não vai sair fazendo uma casa no primeiro ano. Muda tudo. Você muda totalmente a visão. A mente, né? Na hora que você chega na faculdade, que você descobre, peraí, eu pensava isso aqui, e a arquitetura é isso tudo, daí muda totalmente Eu o parâmetro. costumo, tem uma frase que eu uso muito, que a arquitetura ela é uma experiência de vida, né? Só quem é arquiteto sabe como é ser arquiteto, né? Você sabe que você vai dormir pensando num projeto, vai acordar sonhando com o projeto, é hora que você está desenhando o projeto. Então você vive a experiência, tá andando na cidade, você vê a arquitetura, você analisa. Então a arquitetura ela é uma experiência, né? É uma E experiência. assim, você vê que quando você está nessa fase antes de entrar na faculdade, antes de entrar, você vê que você acha que é totalmente outra coisa, né? Mas e aí? Voltando lá então, arquitetura é um curso que eu sabia mais ou menos, mas eu tinha uma dúvida que se arquitetura era a mesma coisa que engenharia civil. Todo Então, mundo assim vai eu tava ter. naquela, daí alguém me contou um dia, teve um amigo que eu conheci num evento que ele fazia arquitetura e ele contou uma experiência e aí eu decidi arquitetura. Mas eu estava entre arquitetura ou engenharia. Engenharia florestal, porque eu tinha um professor biólogo que ele deu uma aula sobre replantio, reestruturação de APP, que eu falei, puta, que fascinante que é isso aqui. Eu fiz um cursinho de 30 horas com ele durante o curso técnico e gostei demais dessa visão. E também o famoso sonho de fazer medicina, que era um curso muito legal também. que tinha uma visão. Daí encontrei um dia um amigo, esse amigo chama Guilherme Lange. A gente encontrou num evento de igreja, num acampamento, e ele fazia arquitetura. Ele começou a contar pra mim como é que era A experiência. e ele contou assim uma atividade que ele estava fazendo. Falou, tô no segundo semestre. Daí o professor pediu pra gente projetar uma casa, que é uma moradia estudantil, que tinha que ter umas 5 pessoas. Daí eu comecei a pensar, se eu fosse fazer uma casa, uma moradia estudantil com 5 pessoas, como é que seria os quartos, como é que seria? Comecei, peraí, acho que é a arquitetura que eu quero fazer. Daí então escolhi a arquitetura. Eu acho que Rapaz. foi difícil o processo pra você Foi chegar difícil, uma construção. lá numa E construção. você, como é que foi? Não, o meu eu vou tentar resumir aqui rapidamente, é uma história longa, mas no terceiro colegial ali, muitas pessoas estão no terceiro colegial, às vezes você de casa está no terceiro colegial e você não sabe o que fazer. Isso aconteceu comigo, acho que aconteceu com eles também, pelo que eles explicaram. E eu tava lá e eu não sabia como tomar essa decisão, não tinha Só ideia. fazer uma pergunta antes, cortando. Teste vocacional. Fiz também. Você fez? Fiz também. Conta. Nem lembro, acho que deu educação física. Eu jogava muito futebol, mas eu fiz propositalmente pra dar. Eu queria. Educação Você física. escolheu a resposta então. Na realidade, vocês fizeram também? Eu fiz. Eu nem lembro que deu o meu. Não, eu acho que o meu deu educação física. Mas Eu enfim, deu as 3 matérias. sabia que se eu chegasse para minha mãe naquela época que tinha muito disso, né? Mãe, acho que eu vou fazer educação física. Não, filho, isso aí não vai dar nada. Vai. E aí acabei tomando uma outra decisão, que foi fazer engenharia baseado no que meu pai falava. Mas qual a que meu pai e engenharia minha que você mãe fez? falavam. Fazer engenharia elétrica. Prestei, achei que não ia passar, porque, não sei, você tá no terceiro colegial, às vezes você acha que você não tá sabe preparado. por quê? Às vezes você acha que você não tá preparado, né? E acabei passando e fui cursar na PUC Campinas. E aí comecei a viver o curso de engenharia, ia para a aula, não gostava da aula, e tem gente que às vezes tá nesse ponto também, não gostava da aula, chegava lá com desprazer de fazer aquilo. Não é porque o curso era É o chato, verdadeiro tem gente teste que deve amar vocacional, isso. né? Tem gente que deve amar, mas eu acho que às vezes, isso é um assunto que até pode ser um podcast futuramente, às vezes a gente, quando sai do terceiro colegial, a gente ainda não sabe mesmo, a gente não tá preparado. Acho que a gente precisa viver alguma experiência, alguma coisa para ter uma noção Com maior do certeza, que né? essa ideia de fazer um técnico antes é muito interessante. E aí peguei e fui fazer Aí comecei a fazer engenharia, fiz 2 anos de engenharia. Aí quando eu tava no segundo ano, minha mãe teve um AVC e aí eu, a partir daquele momento, eu peguei e falei assim, eu vou fazer o que eu acho que eu tenho aptidão, o que eu acho que eu gosto. E eu tava ali vivendo com o pessoal da engenharia, mas eu via o prédio da arquitetura que era do lado. É um Conheci prédio amigos, iluminado, tinha né? amigos no prédio da Era arquitetura, o único aquele prédio. curso integral, aquele curso muito prático, a galera trocando ideia. E eu falei, não, o que eu tô fazendo aqui? Eu me via naquele prédio todos os dias. Eu passava lá e falava assim, eu preciso estar nesse prédio. E tem que ser nesse prédio. Tanto é que quando eu fui fazer o vestibular, o vestibular da PUC Campinas era o primeiro, eu passei e eu falei, eu quero fazer ali. Vai ser ali. Eu nem fiz os outros. Não fiz USP, não prestei pra nada, porque eu falei assim, é lá. Não, eu quero sair desse prédio e andar pra esse outro aqui. Antes você nem escolheu o curso, você escolheu o prédio que você queria. Escolhi o lugar, eu quero fazer arquitetura nesse lugar. Aí dei sorte ainda, eu tava muito bem, acabei passando em segundo no vestibular, foi muito bem, assim, dei muita sorte. Sinal que eu já tinha aptidão pro desenho, porque a prova era de desenho.
É verdade. Acabei tirando nota máxima no desenho, então acho que eu falei, acho que é isso, né? Eu nem sei como é E aí, como eu vi a vivência minha ali na engenharia, próximo do que era a faculdade de arquitetura, me fez me apaixonar por arquitetura. E acho que assim, hoje nós temos a certeza que nós tomamos uma grande decisão, né? Porque eu não me vejo fazendo outra coisa. Você se vê? Pior que não, né? A gente tipo, até... Eu pensei até em A fazer... gente poderia ser, A até gente ser poderia bom ser em outras coisas, né? Eu poderia ser pensei bom em profissional. psicologia também. Entender o lado das pessoas. Mas eu gostava de desenhar, aí não deu certo. Não, mas você pensa demais para desenhar. Você pensa, você tá ali, você entra na cabeça, para um cliente, você entra na vida da pessoa, né? Tentando entender qual o hábito que a pessoa precisa. O que só queria deixar uma mensagem nisso daí, que é Enfim, assim, conclua. às vezes eu precisei que acontecesse alguma coisa na minha vida pra mim fazer o que eu gosto. E eu acho que às vezes é melhor você fazer o que você gosta, logo de cara, sem ter que passar por o que eu passei, que você vai ganhar um tempo, às vezes você vai se preparar melhor, vai fazer com mais amor aquilo que você gosta. Então acho que isso é fundamental pra você que tá aí querendo tomar uma decisão. Às vezes você fala assim, vou fazer uma profissão que me dá mais dinheiro. Mas você vai fazer feliz? Às vezes se você for melhor na profissão que te dá menos dinheiro e você for o melhor, você vai ganhar muito mais dinheiro do que nessa profissão que talvez você não esteja feliz. Isso aí que você falou é o primeiro ensinamento aqui já do podcast, né? Mas não é só acho que você que fala, não. Todo livro de empreendimento, pegar os grandes gurus, Apple, Google, os ensinamentos, eles falam, para você se tornar o melhor naquilo que você gosta, que você está pretendendo fazer, você tem que gostar, porque assim, não vai ser fácil, né? Não vai ter trabalho fácil, não vai ter tarefa fácil. Então, para você encarar isso, nos momentos difíceis você superar isso, você tem que gostar muito, né? Mas, isso mesmo. vamos lá então, ó. Você disse que tem que gostar muito. Mas basta só gostar? Não, acho que não. Como é que é aquela história que você tem que trabalhar mais de 10 mil horas em cima de uma coisa pra você aprender? Tem umas teorias aí nos livros aí que falam, né? Pra você se tornar um dos melhores do mundo no que você faz, você precisa ter umas 10 mil horas de prática aí. Aquela história do Kobe Bryant, né? Que se ele chegasse 2 horas antes pra treinar, ele teria não sei quantas horas a mais em 15 anos de vida aí. Tô resumindo, não sei se as palavras são essas. Disso, tem mas do que os outros. Então, se os outros começassem a treinar até mais do que ele naquele momento, ele já treinou tanto que pro cara chegar a treinar, ele teria que isso, aí volta pro chegar no nível dele, né? Volta pro ponto inicial. Ele só conseguiu fazer isso por quê? Porque ele amava o que ele fazia. Exatamente. Senão você não vai conseguir fazer por muitas e muitas horas aqui. Então, esse acho que é a primeira pergunta. Como nós entramos na faculdade de arquitetura, que talvez seja a grande dúvida de vocês. Então é isso que a gente queria trazer no começo aí. Faz uma pergunta aí pra nós. Vamos lá então. Ó, eu estava tentando pensar numa pergunta que seria interessante. E eu acho que eu já tinha umas 3 perguntas e cheguei em uma agora que talvez seja. Qual foi a maior quebra de paradigma? Ou seja, o que mais foi diferente do que você imaginava da arquitetura e que mudou a sua visão depois que você começou a estudar arquitetura? Caramba, isso é difícil, mas é uma pergunta legal. O que você imatava? Assim, eu tinha um... Quer que eu responda Vou deixar primeiro? pra você, porque eu quero pensar um pouco. Não, o cara já quer começar respondendo pra dar uma dica pra gente. Pode ir. Vamos lá. Vai lá, responde Quando eu fui pra arquitetura, eu não sabia o que era arquitetura. Quando eu prestei os vestibulares, eu sabia que tinha que saber de física, mas eu também não sabia o que ia usar física. Eu sabia que se tinha que saber história, então eram as matérias que eram cobradas no vestibular. Daí eu cheguei na faculdade, começamos uma matéria de história. Vamos começar, primeiro semestre a gente tinha história do Brasil, formação das cidades. Na hora que eu comecei a ver aquilo, eu falei, gente, peraí, então para poder fazer uma casa, eu tenho que entender a história das cidades, né? Como é que a cidade surgiu, por que as nossas cidades são assim, entender a origem da nossa colonização, tudo que a gente aprendia. Tudo acontecia em volta da praça. Tudo que a gente aprendia em história de uma forma muito genérica lá no ensino médio, aqui a gente entendeu o porquê e o que isso gerava de espaço construído. E depois também teve matéria de urbanismo. Então, o urbanismo eu nunca tinha ouvido falar nesse termo, né? Então, a gente fala assim, tal pessoa é urbanista. Não existe. Advogado, arquiteto, engenheiro. Né? Agora, urbanista... Pera, quem que é urbanista? É muito difícil se você não está no meio da arquitetura, nesse meio. Tanto é que quando fala arquitetura e urbanismo, você nem... Desculpa o termo, foda-se urbanismo, você nem sabe o que é, né? O que é urbanismo? Depois você vê que não foda-se tanto assim. No primeiro semestre a gente teve o urbanismo A, né? O primeiro urbanismo, a gente começou a entender as teorias, os conceitos de cidade, a gente começou até a fazer uns projetinhos mesmo ainda imaturos na faculdade, sem conhecer muito de conceito, a gente começou a pegar e estudar um bairro. A gente foi no primeiro ano, a gente fez aquele estudo, né, de cada um escolher um bairro e estudar os problemas daquele bairro, entender quais são os marcos, o que gera de identidade. Você viu que não era só aquilo. Então acho que esse choque de eu chegar e saber que para poder projetar um espaço
eu preciso de entender a relação primeiro toda histórica, como é que aquilo chegou naquele jeito, e entender esse macro, esse urbanismo. Então isso para mim foi uma mudança e um choque muito grande, que eu não fazia nem ideia que a gente teria isso visto tão a fundo. E um outro ponto também foi a história da arte. Não tem como a gente discutir arquitetura, um bom curso de arquitetura, sem aprender a história da arte. Então, ver toda a teoria de como é que foi a evolução da arte, desde as pinturas rupestres até chegar nos movimentos, essa formação muito ampla da arquitetura me surpreendeu muito. Não é aquela coisa técnica de você faz a parede e você gera um espaço construído. Eu acho que é isso aí, a resposta não era só isso, né? E a nossa faculdade, assim, no geral, ela foi muito boa, né? Porque não imaginava, nós chegou na faculdade, tinha uma maquetaria, cara, pra você ir lá, sabe? Você tinha algo na cabeça, tinha um projeto, você ia lá, cortava a madeira, apregava, já via. Tinha, sabe, a experimentação não era só fazer, ampliava as possibilidades de experimentação, né? Eu acho que é bem isso que o Gili falou. Pra mim, assim, eu tenho uma experiência que marcou uma mudança de paradigma pra mim na faculdade, que foi, assim, primeira entrega de projeto A. A gente tem uma mania, nós, assim, quando nascemos, a gente tá envolto de um mundo que já existe, já consolidado, e a gente acha que aquilo é o material que vai ser produzido pro resto da nossa vida. E quando a gente chega numa idade aí que a gente começa a estudar sobre isso, a gente vê que isso é o que foi feito no passado, que o futuro a gente não sabe para onde vai nos levar, né? E quando eu entrei na faculdade eu tinha a mentalidade daquela casinha que eu construía, daquele predinho, da casa que eu morava, da casa que eu morava, janelinha, às vezes telhadinho, o banheiro daquele jeito e tal. E eu fui entregar projeto A, eu lembro que eu fiz um projetinho e falei, nossa, que casinha linda, que casinha top. Aí o professor foi lá, o Merlin, que era o professor nosso, casa, né? me descascou, falou assim, isso aqui não existe, isso aqui não é arquitetura, acabou comigo. Aí eu falei assim, caramba, cara, mas eu achei que isso aqui era arquitetura. E aí eu comecei a ver que aquilo não era realmente uma coisa muito sofisticada. E eu até fiquei uns 3 anos sem fazer assessoria com esse professor. O cara me traumatizou, depois virou um grande amigo meu por causa dos ensinamentos que ele me deu. Mas naquele momento ele me deu um tan que eu precisei tomar e eu fiquei com raiva dele. Deu tela preta, assim, né? Deu tela preta. Bug do Windows, mas eu consegui me desenvolver a partir daquilo lá e percebi que eu tinha que fazer diferente. Um outro ponto interessante. É isso. Toda arquitetura é uma construção, mas nem toda construção é uma arquitetura, né? Então o que a gente tem de mundo que a gente conhece hoje, ela às vezes é uma solução funcional. Exato. Mas talvez a arquitetura tenha um significado muito maior, né? A gente vai aprendendo isso no andar do curso. O Samuel ele ajudou até eu me lembrar o que foi o meu paradigma, né? Uma foi um pouco disso, né? A gente, realmente é isso aí, a gente entrava, tem que fazer a janela. A janela era um item, sabe? Tem que fazer a janela, tem que fazer a porta, tem que fazer o telhado. Às vezes você começa a perceber que não precisa de pilar, não precisa ter telhado, é outra coisa. Hoje a gente sabe falar com mais problema, não, a gente tem que construir um espaço agradável, sabe? Uma experiência bacana. Não era assim, entendeu? Aqui vai a janela, aqui vai o quartinho, tem que ter tanto. Você tinha um checklist de itens para poder cumprir. E tudo. E outro ponto que quebrou muito o paradigma é que lá no início, principalmente nós para o início, tinha a preocupação, a gente tinha que ter uma média. Tinha que passar, né? Não, era uma média, tinha que atingir essa média. Se não tivesse aquela média ali, você poderia perder a bolsa. Aí você imagina o terror, né? A primeira... Não, tem que fazer a prova. Aí você tava preocupado com a nota, que era coisa ruim. Aí a primeira nota foi logo 5,5. Aí acho que a média era 7. Aí lascou. Perder a bolsa, voltar pro Ceará. Mas foi exatamente esse 5,5 porque a gente estava preso no paradigma que a gente trazia com a gente. Né? Realmente você fica um pouco travado. Aquela cultura do ensino médio, né? Você chega na faculdade de arquitetura e você tá lá, não, tem que fazer média, eu vou entregar, então o professor pede. O projetinho tem que ter 2 plantas, 3 cortes, uma elevação, fachada. É o checklist que o professor pede pra você. Eu sou contra esse checklist. Na verdade, isso aí eu fui aprendendo no 3º ano com um cara que trabalhava com a gente, que era o Guilherme, que ele entregava uma planta e um corte, eu falava assim, ficou sensacional. Tirava 10. E eu fazia 16 elevação, 39 corte, 46 planta a cada 30 centímetros. O professor pedia 10, ele fazia 20. Você cansava o professor, meu amigo. Queria ver se o professor cansasse, não dava certo. Depois eu descobri. Mas aí, concluindo a quebra do paradigma, com o tempo a gente foi entendendo que a gente foi assim, entendendo que não é janelinha, não é porta, não é isso, entendeu? Não, mas você tem que, de repente, tem que fazer uma lavagem cerebral em você mesmo pra você entender que não é isso. Aí sim, aí foi destravando.
A gente foi entendendo um pouco, porque o que a gente tinha de ingredientes era um pouco do que os professores passavam pra gente, das referências que a gente ia consumindo durante o curso. A gente começou a ganhar mais confiança, né? Assim, no início da faculdade, para quem já passou por isso, quem não passou vai passar, vai ter um rearranjo de grupo ali. Você começa com um grupo, não deu certo. Às vezes você faz o trabalho só, né? Às vezes... vai ter isso aí, depois a gente vai entrar mais detalhes. Agora né? Aproveita e faz uma pergunta aí, então. Mas enfim, concluindo, depois a média ficou em segundo plano, porque aí a gente foi se descobrindo, foi se testando e a gente começou a fazer o projeto um pouco pra gente, né? Como a gente gostaria que ficasse, né? E desafiava um pouco o que os professores pediam, né? Tem que ter 3 cortes, 3 plantas, isso, aquilo. E a gente focava em quê? Em conseguir transmitir. Esse era o foco nosso, né? No início, transmitir a nossa ideia. É isso aí. Talvez aí a grande chave, né? É a grande chave. Então, escolhia o corte. Vamos fazer o corte aqui, que aqui vai revelar tudo do projeto. Mostrar tudo. Era o melhor E não ideal. sair, vamos fazer 3 aqui, 2 aqui nesse sentido, não. Aí Eu escolhi o desenho mais fácil pra fazer, pra cumprir o checklist. o mais fácil. Eu tava lembrando aqui de um momento, né? Porque faculdade, pessoal, todo mundo falava, esse vai ser o melhor momento da sua vida, né? A gente só sabe depois que se forma e que começa outro mundo, né? Na faculdade a gente reclamava, porque só assim, eu não conheço outro curso que você dorme na faculdade, vira à noite. Era o único prédio que você passava, tava ligado as luzes lá, tinha gente, 24 horas. né? Mas eu lembro que um dos espaços que a gente usava muito era a maquetaria. Eu vou perguntar pra eles aqui qual foram os momentos mais inusitados que eles já passaram na maquetaria. Não lembro, Eu cara. posso eu não começar. gostava tanto da maquetaria. Quer que eu Não, tô brincando. Eu tenho 2. Vai, eu gostava pra caramba. Um é com o Dani. Nossa, enchia de gente, era todo mundo louco, briga por espaço mesmo. Não, é que assim... Véspera de entrega, né? Véspera de entrega. É. Eu lembro que lá tinha muito vidro, né? Tinha um jardinzinho no meio, assim, as mesonas dispostas, assim, aquelas mesas que você podia estiletar, passar a faca mesmo, riscar, cortar o Panamá. Podia destruir que... Era da hora. E esses momentos momentos são os melhores da vida da gente, que tá ali construindo as coisas junto, quebrando a cabeça. Era gostoso. Nossa. Aí eu lembro, o Dani tava fazendo alguma coisa que tinha uma parte que a gente podia A pintar, gente tava né? fazendo a Vila Savoie. Aí tinha que pintar essa vila e não podia pintar ali dentro, que ia encher o negócio de tinta. Aí tinha um jardinzinho aqui no meio. O Dani se empolgou, deixa eu ir lá, não sei o que, já veio. Ele não viu que tinha uma peça de vidro assim. Nossa, deu no meio do vidro. Do nada, assim, eu catei, a gente tava pintando com spray branco a Vila Savoie. Você tem que conhecer Vila Savoie, você gosta de arquitetura, já fica... Estudar o projeto. fica na O que sua- mais na sua impressiona lista é a aí. data dela. É. Primeiro assim, joga no Google Vila Savoie, se você não faz arquitetura, não conhece, vê o projeto e tenta adivinhar de que ano foi Le construído. Corbusier, É. só procurar o Le Corbusier, um francês, Aí. arquiteto bom. Vai. Daí então fui pintar um pedaço lá, daí eu tava na mesa olhando o projeto, né? Na hora que eu virei com tudo, bati com tudo, mas dei uma batida tão forte naquele vidro que tava cheio de gente, todo mundo ficou quieto assim. De Aquele boa. silêncio. Não entendendo o que tava acontecendo. Daí alguém virou assim e falou: "Ah! Ele bateu a cara no vidro!" Ela fez questão Sempre de tem a anunciar. piadinha. Alguém não entendeu, né? Ele bateu, apontou assim, ó. Nossa, mas a maquetaria era gostosa, a faculdade inteira era gostosa, era uma delícia estar lá, né? Eu queria fazer uma pergunta agora pra vocês, assim, bate-bola aí. Qual o semestre mais gostoso, rapidamente, por quê? Só pra nós ir. Qual você gostou mais? O que você gostou? Qual semestre que eu gostei mais? É difícil, porque a gente é uma evolução. Então cada semestre tem um grau de dificuldade a mais e você acaba gostando de todos. Mas me marcou o primeiro semestre com aula de desenho. Fudido. Então, Nossa, desenhar é o bonitinha, meu. desenho cego. Então aprender a desenhar e desconstruir o nosso desenho. olhar. É. Então, se você está fazendo faculdade de arquitetura e você não aprendeu a enxergar as coisas como ela é e não como você imagina, você está fazendo errado. Relacionamento. Então, o curso da PUC Campinas começa com um desenho no começo, que é o desenho, você aprender a olhar. Então, isso De observar. educou a gente a enxergar as coisas não como a gente imagina. Então, quando a gente fala casa, a gente imagina casa. Telhadinho. Telhadinho. Agora não. Agora a gente tem que olhar a peça e desenhar. Então tem várias técnicas. E outro que eu gostei muito foi no terceiro ano, quando a gente fez a gente passou daquela fase de criação e começou a pegar um pouco de técnica. Mas qual dos dois? Então a gente estava fazendo escola, estava fazendo materiais e técnicas, tudo junto, integrado. A gente já começou a ter uma relação um pouco mais profissional no projeto. E qual dos dois? Qual dos dois?
Escolhe um. Eu vou ficar com o primeiro, né? Mas eu acho que o primeiro, ele é... E você? Eu gostei de tudo. Não, escolhe Lá um. nos primeiros... assim, é um pouco do que o Dani falou. Nossa, Projeto A. Nossa, era muito gostoso, porque ainda era um pouco individual no início, né? O nosso começar a Projeto A era um pouco individual. E eu gostava porque eu tinha mais autonomia, eu podia terminar cedo, já dava a nota, pegava a mala e viajava pro Ceará. Então... Você tirava o seu 7 da média, né? Embora. Média ali já. Mas não era só isso, né? Porque era gostoso era mesmo. Bom Na verdade, bom difícil. Essa pergunta é muito difícil, né? Porque... assim, eu acho que vocês vão concordar comigo, porque assim, na faculdade de arquitetura você tem que escolher um orientador para te orientar, normalmente na nossa faculdade foi assim, a faculdade tem metodologias diferentes, a gente vai entrar um pouco nisso, a próxima pergunta que eu quero fazer até, mas a gente tem a questão da faculdade que então no quinto semestre, no quinto ano a gente teve a oportunidade de escolher um professor que a gente admirava demais, que foi o nosso grande mentor durante todos os anos e que me ajudou muito, então eu coloco ele aí nas minhas costas, me empurrando para mim na minha vida hoje em dia como o grande homem que me ajudou na arquitetura. Então, estar com ele semanalmente ali era fantástico. Acho que vocês concordam com isso. Na verdade, você fez até lembrar do outro momento, que foi muito bom. Que foi muito gostoso. E a gente estava na mesma equipe, então foi fabuloso. Então, pegando essa deixa aí, da pergunta que eu fiz, acabei de fazer agora, o que foi a pergunta mesmo? Eu queria fazer essa pergunta, porque tá pegando o fio da toada, da minha... Não esqueci a pergunta. Faz parte. Vocês não viram, mas o sol tá se pondo nesse exato momento, tá fantástico. Nossa. E uma outra pergunta aí que eu queria fazer pro pessoal é como que é? Trabalho individual ou trabalho em equipe? O que vocês preferiam na faculdade? Porque a faculdade tem muito trabalho em equipe, né? O que vocês acharam? Acho que poderia ter mais trabalho em equipe? Ou foi. Faz um panorama disso aí. Trabalho em equipe. Eu acho que aprender a trabalhar com pessoas, principalmente com pessoas diferentes, é o maior desafio. Até porque hoje eu comparo trabalhar em equipe com trabalhar com cliente. Nós estamos dialogando com ideias opostas e a gente tem que dialogar e chegar na melhor opinião. Ideia. E a gente montou uma equipe na faculdade de um monte de louco que brigava com tudo. Então, para fazer um risco no projeto, aquele risco tinha que estar justificado. Tem que defender o projeto. Era uma briga tão grande em cima das ideias ali que o projeto evoluía e crescia muito. Então, acho que esse diálogo para poder projetar com outras pessoas, acho que esse diálogo ele contribuiu muito. Então, eu defendo muito a importância do trabalho em equipe. Porém, o TFG, que é um trabalho que na última etapa a gente faz individual, é um trabalho também que é um trabalho de realização própria, que a gente faz e a gente se sente representa muito... ali tudo que você já fez, né? Então a gente se sente muito realizado por estar concluindo aquele projeto sozinho também. Tem faculdade que chama de TC, TCC, tem faculdade que é TFG. E aí, Gili, pra você? De novo, o trabalho em equipe, né? A gente, como o Dani já adiantou, né? A gente acabou com o tempo, né? Com as experiências que a gente ia tendo com vários grupos, né? Sem querer, a gente ia se encontrando, ia se batendo, aí foi filtrando, foi criando um grupo. Isso, trabalhar em equipe nos ajudou a formatar processos que nos ajudavam a ser eficiente como equipe, né? Usar o melhor de cada um, né? Lembra no começo que a gente falou que o importante não é entregar um monte de produto, o importante é você transmitir a ideia? Então acho que quando a gente conseguiu juntar uma equipe de gente bacana que pensava e trabalhava com pensamento igual, a gente focou muito em como representar a ideia. Então a gente às vezes a gente tem um monte de ideia mirabolante na cabeça, um monte de ideia muito fantástica, porém a gente não sabe contar. Então a representação, saber representar, eu acho que é fundamental no curso. E para matar esse assunto, eu acho que o Samuel vai concluir depois. O melhor exemplo que eu tenho na cabeça nesse momento é que tem uma entrega, né? Aí nós saímos produzindo. O Dani fez um corte, o Samuca fez uma imagem, eu taquei o 3Dzinho. Aí sobrou para alguém montar a prancha, né? O projeto, juntar todos esses materiais. Aí a gente, vamos deixar aí uma horinha. Não dava tempo. Aí vamos deixar mais. A prancha dá trabalho. Aí começava a produzir e vamos deixar amanhã. Não dava certo também, porque tinha que encaixar o negócio, não cabia, ficava feio. Aí chegou uma hora que a gente pensou assim, nós vamos projetar agora o que nós vamos fazer. Nós vamos fazer uma imagem, um corte vai aqui, vai 2 diagramas aqui. Pronto. Não tem essa de fazer o terceiro diagrama, não. É só 2. Mas tem que ter um terceiro para poder explicar. Não, se vira com 2. A gente começou a resumir os nossos trabalhos para apresentar, né? Isso começou a ficar mais prático e a gente tinha produto mais certeiro. Pegando uma deixa, o Rei Leão, o filme do Rei Leão, eles tinham que gravar, fazer exatamente a cena, porque eles não poderiam tirar naquela época, em 1994, quando foi feito o desenho, né?
Então o produtor lá teve que fazer aquela cena e ele não podia errar na cena porque era ela que ia pro filme. Então ele tinha que pensar muito para escolher aquela cena. E era mais ou menos o que a gente fazia. A gente vai esse corte específico para fazer. E em cima disso que vocês estão falando aí das equipes, eu acho que é muito importante você que está entrando na faculdade, está no primeiro semestre, no segundo, tem um insight que eu acho muito interessante, é você saber escolher a sua equipe. Porque as pessoas que você tiver junto vai ser fundamental para vocês terem projetos melhores. Quanto mais você estiver aprendendo com pessoas interessadas, é melhor. Então escolha os seus colegas vencedores para vocês formarem a sua equipe campeã. Porque uma equipe precisa de mais colegas que também estão interessados para você fazer bons trabalhos. Então essa dica é uma dica legal. O Samuel falou uma coisa que é milenar, né? Diga com quem andas e direis quem tu és. Ou a coisa mais atual dos empreendedores, né? Você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive, né? Então vai existir essa mais influência, pessoas sabe? interessadas próximas. Mas é que a questão não é uma questão de ser pessoa boa, pessoa ruim, não, ou então ser profissional bom, profissional ruim, arquiteto bom, arquiteto ruim. Eu acho que assim, cada pessoa tem um tempo. É isso aí. E você tem que procurar andar com pessoas que estão no mesmo tempo que você. É. Então, se você está num tempo que você quer aprender muito, você tem que estar com pessoas que querem aprender muito, porque senão não vai dar. Eu estou num tempo que eu quero agora aproveitar um pouco mais a vida. Então você tem que estar com pessoas que também querem aproveitar a vida, porque senão não vai fluir. Porque se você não estiver na mesma sintonia que as outras pessoas, também não vai dar certo. Então você tem que estar remando o mesmo barco junto para vocês chegarem num resultado, num objetivo melhor, né? Primeiro dia de aula não tinha nem cadeira na sala pra todo mundo. Não, é que a gente começou numa sala e 120 alunos numa sala. Tinha tido um represamento do ProUni, ficou 2 anos sem entrar gente do ProUni, de repente o governo liberou e entrou um monte de gente. Entrou 120 na nossa e 120 na outra sala. A sala era para 80 pessoas e tinha 120, né? A pior aula não era a pior aula, era o momento. Assim, você tinha acabado de almoçar, você pegava, comia, aí para aquela aula que apagava todas as luzes, ligava aqueles slides e a professora. Hoje nós vamos falar da história da arquitetura. Aí o abestado aqui sentava na frente. Tinha que pensar num monte de tragédia para não dormir. Porque tava logo ela ali do lado, a pessoa dando aula. Né? Eu vou fazer. Posso fazer uma pergunta? Pode. Vou obrigatoriamente recortar o TFG. O TFG não vale como resposta. Tá. Então, esquece Caetano aí. Já sabe que a resposta é essa. Mas eu quero que vocês falem pra mim. Você vai fazer uma pergunta que já tem a resposta. Não tenho. Não? Eu vou ter que pensar, vocês vão responder primeiro. Um professor da faculdade e uma disciplina que foi extraordinário. Não vale TFG, porque TFG é uma experiência que não dá pra comparar com as outras. Pra mim, posso falar primeiro, foi o outro professor na faculdade, eu vou ter que falar o meu mentor, que foi o Musetti, que era o diretor do curso. Ele me deu a primeira oportunidade de estágio, mas porque eu me destaquei numa disciplina dele, que foi uma disciplina que me deu muita coragem me motivou, eles me motivaram. Foi uma disciplina que ele fazia com o Maxim. Algumas faculdades têm, como a nossa, tem 2, 3, 4 professores por aula, então era gostoso que tem aquele debate. Então essa disciplina aí tinha o Maxim e o Musetti, e eu fui muito bem numa casa que eu fiz, foi no segundo ano da faculdade, que era materiais e técnicos, que a gente tinha que fazer uma casa. E na hora que eu vi lá o primeiro 10 mesmo em projeto, né? Porque foi o primeiro projeto que eu fiz que eu tirei 10, que era projetar essa casa. Então, além do projeto, tudo foi eles me incentivando, me motivaram naquele momento para que eu começasse a criar coragem para seguir na profissão com força, do jeito daquela. Então foi materiais técnicas e o professor Musetti, que através dessa disciplina me deu a oportunidade de fazer estágio no escritório dele, que era um grande escritório na época, e ainda é, né? O Musetti é um cara sensacional, então foi isso. É o próximo podcast com ele, né? A gente vai gravar com ele também. Fala aí, continua. Nossa, cara, eu acho que foi um mix, porque eu lembro, eu não sei se era projeto A, era projeto B, mas foi um pouco de um mix, né? Eu lembro, no início ali, nessas assessorias, né? Tinha assessorias. Tinha vários professores, né? Eu acho que quem não teve essa experiência, acho que eram 4, 5 professores numa sala. Era 120 alunos. É um ateliê mesmo. Era um ateliê, nossa. E a gente, na hora que a gente elaborava os projetos, isso era marcante, porque a gente podia apresentar para todos os professores, né? E uns que marcava mais, assim, vi um Merlin, que tinha muita influência lá dos modernistas aí, que eu esqueci o nome, cara, um bem bacana. Depois eu recordo o nome. Dos antigos mesmo? Não, era uns bem antigão mesmo. Cursava, trabalhava com umas peçazinhas bem. Aí, enfim. Isso Miss Van der Rohe. Próximo, tá se aproximando. Pra quem? Frank Lloyd Wright. Quase. Uma hora nós achamos, mas não lembro agora. Tá falando. Inclusive eu sigo. Não é possível você esquecer. Ele tá vivo ainda. Eu acho que tá sim.
E depois a gente coloca aí nos comentários, né? E teve o Caetano e um pouco do Musetti, né? Também disso, né? Lá no início, era todo mundo novinho ainda, né? Então, esse mix inicial aí, a gente sentia que tinha um pouco de influência. Essa disciplina, né? Foi gostosa, né? Foi o primeiro contato, por exemplo, com o Caetano, né? Do TFG e tudo mais. A pergunta foi qual foi a disciplina mais marcou, né? É uma disciplina e um professor. Essa disciplina me marcou. Não foi a que eu mais gostei, não, mas eu tô falando que me marcou porque foi um ponto-chave na minha transição. E a sua? Gente, eu tenho disciplina é muito difícil fazer um recorte de uma disciplina. Aí tu faz a pergunta, né? Então, vocês ficaram respondendo, eu fiquei tentando pensar. Eu fico pensando na dele. Mas é que é o seguinte, ó, teve um professor que realmente ele mudou muito minha forma de pensar. Tanto é que esse professor depois ele virou meu orientador durante o mestrado, que é o professor Manuel. E a disciplina que mais marcou, assim, pensando na participação dele, eu já tinha conhecido ele em Urbanismo B, que ele deu pra gente, mas foi como chama a disciplina? Socioeconômico, não? Alguma coisa socioeconômica. Teoria, socioeconomia. Não lembro nem como sei hoje. Todo mundo tirava 3, 2, o Dani era o único que tirava 7. Mas era 8, uma matéria 9. que fazia a gente pensar no contexto, no todo. Não, você pensava muito. Então, você tinha que sair da caixinha e pensar essa... Estudo socioeconômico. Estudo socioeconômico, era disciplina. Era estudo socioeconômico. E foi trabalhado de um jeito que a gente tinha que pensar muito além do horizonte. Então, acho que... E a gente pensa que realmente na questão da socioeconomia. Então, a gente pensa tanto em sociologia, a gente pensa em economia, a gente pensa na formação das cidades como um todo, nesses jogos de agentes de interesses. Nossa, eu ficava então, isso tudo pra mim marcou muito, porque até então a gente estava numa linha da questão de conhecer a arte, conhecer os espaços. De repente, chegou um negócio que, peraí, isso tudo, e as pessoas nisso tudo? Como é que é essas relações socioespaciais, né? Então, aí foi um marco importante também. Eu lembro que, cara, que eu ficava com muita raiva, porque eu não entendia. Aí, que ódio é esse do seu coração? No último dia ele fazia um resumo, agora eu entendi. Sabe? Você ficava ali queimando o cérebro para entender, porque realmente era assuntos muito, muito complexos. Pra mim era um complexo, né? Mas que ele tava falando de coisas simples ao mesmo tempo. Que só depois isso vai ficando simples, né? Você vai martelando, vai entendendo. Sem dúvida. Eu queria fazer uma pergunta agora que eu queria ter feito no começo, mas é que pra você que tá aí, você tá vendo a gente falar aqui da nossa universidade, você às vezes toma um susto, pô, na minha universidade não tem isso. Na minha universidade não tinha 2 professores na sala, não tinha maquetaria, não é da mesma forma, né? Lógico, cada universidade tem o seu método de ensino, às vezes tem faculdade que é integral, faculdade que é matutina, então existe essas diferenças. E assim, não desanime, né? Porque você pode buscar coisas além da faculdade. Então a gente fazia muito isso também. É por isso que a gente conseguiu se desenvolver na faculdade. A gente ia buscar referências, ia buscar grandes arquitetos, projetos no exterior, projetos que a gente gostava, de arquitetos que a gente gostava, que a gente sentia prazer em ver a arquitetura deles. Então vá além da faculdade, né? Então a pergunta que eu queria fazer para vocês eu queria que vocês passassem também um ensinamento pro pessoal que está em casa, não se preocupar com essa distância que às vezes uma faculdade tem da outra, porque realmente a PUC Campinas é uma faculdade diferenciadíssima de arquitetura, é uma das melhores do país, se não for, na minha opinião, está entre as melhores, mas se não for a melhor em particular ali, lógico que está brigando com o Mackenzie, tem grandes faculdades, mas é uma faculdade excelente do ponto de vista de arquitetura. Não sei como ela está nesses anos, mas no nosso tempo ela é incrível. Nossa, só não foi abençoado. Foi abençoado mesmo para fazer uma faculdade com os professores que nós fizemos. Mas eu queria que você... A gente também deu palestras em outras faculdades, estou dando aula em uma outra universidade, então a gente consegue entender a dinâmica de outras universidades, a gente sabe que é diferente. Então passa pro pessoal uma mensagem para isso, porque e fala da importância de buscar as referências, né, Dani? Então, vamos pensar então numa lógica. O curso que você faz, ele é minimamente 50% instituição e 50% aluno. Se você tiver numa instituição que ela seja nota 5 aí, 5 estrelas, e você for um aluno que não interessa, que for mediano, não vai adiantar nada. E o contrário também funciona. Se você for um aluno que tem muito interesse, está numa faculdade que às vezes não tem tanto recurso assim, você consegue fazer o seu 50% valer muito mais do que 50%. Com certeza. Então, por exemplo, além de a gente estar numa faculdade com uma infraestrutura muito boa, um quadro de professores muito bom, tá numa turma diferenciada, então vou falar que a gente tinha uma média de 100 pessoas na sala, com pessoas excelentes. Só que estava empenhado, né? Era possível ter um discurso, os professores conseguiam desenvolver os conteúdos, porque tinha uma turma muito boa. E tinha uma organização, né? Que às vezes tem faculdade que às vezes acaba não tendo essa organização, mas lá tinha organização, né? E além disso, a gente procurou ainda fazer uma coisa extra, que a gente começou a trabalhar com os concursos
que a gente vai entrar nesse assunto num outro podcast, numa outra conversa, que esse assunto ele vai estender muito. A gente vai sair desde um concurso pequenininho até chegar num concurso aí organizado pelo UIA, com uma premiação que a gente conseguiu. Então tem uma experiência bem legal nisso tudo, mas essa experiência de procurar coisas além da faculdade, além do currículo, ela enriquece muito. Pegando a deixa do Dani rapidinho do dia de falar dele, participe de concurso na faculdade, que isso vai engrandecer muito. Tem muito concurso de estudante, tá? Então, além de fazer estágio, que é fundamental, faça concurso. E você, Gil, o que você tem pra falar pro pessoal? O Dani tava falando e começou a vir a retrospectiva na cabeça, né? Sim. Hoje ele fala com um tom até emocionado, né? Não, sim, porque... Até pausa, né? Pra ele chorar, respira fundo. Sim, grande parte do curso vai depender de você, né? Mas outra parte é o contexto. O Dani falou disso, as pessoas, os professores, o lugar que você tá. E alguns livros aí de empreendedorismo, que vai estudar Apple, vai estudar um monte de coisa, fala que, por exemplo, você tem que ter um pouco de sorte. O Jobs, o Bill Gates tiveram sorte de estar lá naquele momento, no boom, naquele momento que estava nascendo a internet, que estava nascendo a ideia do computador pessoal e etc. E eu acredito que a gente teve sorte também de acabar se juntando. O Dani veio de Minas, o Samuca veio do interior de São Paulo, veio do Ceará, e a gente juntou no mesmo ano. Não se juntou no início, foi se juntando ao pouco, né? E a gente tinha vontade, né? A gente sabia o que queria. Não, estava formando o que a gente queria, né? A gente sabia o que queria quanto à arquitetura, né? Por isso que a gente estava no mesmo curso. Mas isso foi se formando e de repente a gente chegou nesse exato momento aqui agora para falar, assim, tentar lembrar de tantos o que é legal momentos, é que né? a gente não tem a mesma idade, a gente não é da mesma cidade e a sorte que a gente teve de fazer equipe junto, formar equipe junto foi muito legal porque a gente desenvolveu trabalhos que sozinhos não conseguiríamos e juntos fomos mais fortes, né? Pra mim, assim, tem uma frase que eu acho que é legal, assim, basta uma pessoa certa para que você chegue onde jamais você chegaria sozinho, e a gente teve a sorte de ter uma equipe que jamais chegaríamos sozinho sem essa equipe, né? Então nós chegamos com projetos legais aí no final da faculdade, né, Dani? Acho que estamos quase que fazendo um encerramento já, né? O sol tá indo embora e a gente já falou bastante. Mas acho que fica aqui um reconhecimento da importância das pessoas no processo. Então, as pessoas que a gente conviveu, os professores, a equipe, vamos lembrar aqui do pessoal da maquetaria, vamos lembrar de todas essas personagens que fizeram parte dessa formação de arquitetura. Então, acho que cada pessoa que passou, cada professor, cada colega de classe, pessoal dos outros anos, tem muito amigo hoje nosso que a gente convive diretamente aí, pessoas que fizeram parte desse contexto e que foram muito importantes em tudo, né? A gente tinha uma equipe que não era só nós três, tinha o Guilherme, tinha o Afonso, teve mais gente, teve a Tânia, Mateuzinho. Vai ter uma parte 2 que a gente vai é muito gostoso trazer o pessoal, né? Já unir. Mas a faculdade de arquitetura ela é basicamente isso. Você não tem muita matemática, né? Vocês acham que na nossa faculdade, por exemplo, a gente tinha muito pouco cálculo, era uma Nossa, outra eu disciplina. me gabava. Na minha faculdade não tem prova. Eu me gabava. Não, tinha uma outra. Não, tinha prova, mas cara, era desenho. Uma das coisas que me fez escolher a arquitetura era justamente isso. Cara, não tem prova, né? Então, é mais gostoso que pegar trabalho. Pegar a quantidade de prova que teve. É um curso prático. A arquitetura ela é prática. Você vai ver na prática a essência de ser arquiteto. Ou você faz ou você faz, né? Não tem... ou você faz ou você faz. E cada projeto é uma coisa diferente. Aí você começa a entender que todas as disciplinas estão interligadas e você começa a entender também que várias profissões estão interligadas com a arquitetura. E a arquitetura está influenciando não só o modo de vida, mas o modo de trabalho da cidade, o modo de trabalho de outras profissões. A arquitetura hospitalar, a arquitetura da NASA, tem a arquitetura de foguete, a arquitetura de navio. Então você vê que é um negócio muito amplo. Existe alguma coisa mais ampla que a arquitetura no mundo? Acho que não existe, né? Cara, é muita coisa. Você pode trabalhar desde o design do objeto. Desde o design do objeto. Que nós já desenhamos, inclusive, joias, né? Projetos de miniatura. Inclusive na disciplina de design do objeto, que era nós contra eles. Brincadeira, não existe isso. Mas era a nossa equipe contra ele, com o Guilherme ali. O Afonso, era eu, você e o Matheus, e a gente tinha dado uma disputa boa no design do objeto, mas sempre ganhava, né, Gil? Mas é isso que o Dani falou, você vai desde o design de um objeto, design de um móvel, até o planejamento de um urbanismo, até... Gente, completo, a gente passou por tudo.
De tudo, de todas as escalas, da coisa pequenininha, de uma cadeirazinha, de um parafuso, a gente desenhava tudo, até a escala humana, urbana no nível da cidade, intra-regional, cruzando várias cidades, o país, assim, era loucura. Então, todas as escalas mesmo, viu? E pra fechar, vou começar com vocês, depois fica comigo, né? Pergunta final aí. Que vocês passassem uma dica, uma mensagem pro pessoal de casa sobre o curso de arquitetura, sobre como eles devem pensar o curso de arquitetura, para quem tá querendo tomar uma decisão. Fala aí o que vocês quiserem passar pro pessoal. Pesado, hein? Fala. Quase aquela pergunta, o que é a vida? É mais ou menos. Porque a isso. arquitetura, literalmente, é uma vida. Depois que você faz o curso de arquitetura, você vai mudar a forma de você pensar e de você viver. Fica até chato, Você né? nunca mais você vai ficar uma pessoa confortável, porque qualquer lugar que você chegar, você vai começar a reparar em tudo. Você vai ver as pessoas, como é que elas estão usando aquele espaço, e vai começar a querer entender isso tudo. Isso então, o primeiro ponto, eu acho que é uma transformação. Você deixa de ser um ser vivente apenas e passa a ser um ser pensante. Pensa de outra forma. E você vai pensar sobre tudo que está acontecendo. Por que isso tá aqui? Por que aquela cor? Por que eu tô incomodado nesse lugar? É isso mesmo. Quantas vezes a gente chega num lugar, chega num restaurante, num bar, a gente fica incomodado. Passa um tempo e você vai ver, peraí, é porque a proporção tá errada. A luz tô tá me branca. sentindo espremido. A luz não tá A amarela. luz tá errada, o foco tá errado. Isso tudo faz parte do nosso subconsciente e se você começa a perceber esses detalhes, por que eu chego num lugar que é confortável e no outro não é? E a gente começa a analisar isso desde o móvel até a escala da cidade. Quando questão... você olha uma calçada, você fala assim, por que essa calçada tá desse jeito? A questão é por que eu encosto aqui não me incomoda. E por que na mesa lá de casa eu ponho a mão em cima e começo a querer cortar meu braço aqui? Porque ela foi pensar no design. Isso aí. Então acho que é isso, né? É uma transformação e você começa a entender o porquê das coisas. Não, você começa a prestar atenção, tudo à nossa volta, casas, ruas, cidades, praças, estádios, parques, quase tudo é feito por que profissão, né? Claro que tem um arquiteto, mas tem outros profissionais também, mas tem a nossa mão também, né? Tem a criação. Então, se você já tem sente prazer nisso, desenha, gosta de ficar vendo, tem a área da decoração também, né? Tem gente que gosta de criar o conforto em casa por meio do design de interiores. Então, a arquitetura te proporciona isso, né? Se você gosta disso, se você sente prazer nisso e consegue se imaginar a vida inteira nisso, eu acho que é arquitetura mesmo, viu? Eu acho que meus parceiros aí falaram as lendas máximas, falaram bem. Boca. E eu queria fechar o podcast para falar que assim, a arquitetura é fantástica, ela envolve tudo, ela é tudo ao mesmo tempo. Porque não dá pra, quando você entra nesse mundo não tem como sair. Quando você vê, não consegue mais desver. E assim, você fica... Eu queria falar um pouco sobre o afeto, né? A gente fez um TFG, o tema do nosso TFG no começo era afeto. Que era, a gente pegou uma pintura rupestre, era o beijo. O primeiro beijo, uma das primeiras pinturas rupestres. Pintura brasileira, né? Registradas, fantástica. E a gente foi pautar o nosso TFG nesse conceito, né, do beijo, daquela pintura rupestre. E isso trouxe tanto insight de como é a importância o afeto e principalmente a importância do amor. A gente não conseguia nem distinguir essas duas coisas. E quando você faz as coisas com amor, você faz para quem? Para as pessoas. E a arquitetura, ela é para as pessoas, ela é no plural, ela não é no singular. É muito mais gratificante, você vai ver quando você estiver no mercado de trabalho, quando você tiver fazer projetos que envolvam muitas pessoas. Você vai ver que às vezes fazer projetos pequenos assim dá aquela gratificação momentânea, mas quando você envolve a vida de muita gente, é fantástico, é transformador. E transformar a vida de muitas pessoas do mundo é o nosso grande objetivo, o grande objetivo da arquitetura. A arquitetura ela foi feita para mudar não só a nossa vida, mas a sua vida e a vida do mundo, com mais sustentabilidade, mais tecnologia, envolve muitas coisas que tá no nosso cotidiano, mas que também pode salvar o planeta, pode salvar o mundo, pode melhorar a qualidade da sua vida, a qualidade da sua família. Então acho que a gente está num momento aí muito importante para valorizar a arquitetura. O nosso podcast é também para isso, para a gente conseguir valorizar a nossa profissão. Tem muita gente que não reconhece ela como... Acho que todo mundo às vezes acha que pode ser um pouquinho de arquiteto, mas é muito mais do que só ser arquiteto. A arquitetura ela vai muito além, ela não é só um projetinho, não é só um desenho de uma casa. Vocês vão ver isso na universidade, né? Acho que essa é a mensagem final, né? Você aprende a ver, você aprende a sentir e aprende a manifestar o seu afeto e o seu amor através do seu desenho. É fantástico, é o resumo de tudo isso aí. E a gente se expressa como? Com isso, né? A gente cria coisas, materializa, construindo, influenciando também outras pessoas. Então, claro que
a gente não falou tudo, né, da faculdade. Vai ficar no making off. Nem 1%, vai. Nem 1%. Então a gente selecionou alguns assuntos pensando um pouco numa mensagem importante, né, do que você pode estar enfrentando. A gente contou algumas experiências aqui, talvez vocês vão passar por algumas também. Mas esse é só o começo, talvez vai ter outros volumes que a gente vai entrar em outros detalhes, vai lembrando de outras coisas, porque foram 5 anos incríveis pra gente, né? Era curso integral, até o meio do curso era manhã e tarde, mas acabava consumindo à noite, porque a gente precisava fazer os trabalhos depois que acabava a aula. E depois ficou de tarde e de noite. Então eu usava a manhã para fazer o trabalho, né? Varar à noite é uma coisa que você vai ser comum, porque você tem que entregar o projeto tem prazo, tem que varar, né, gente? Tem. Bem isso que o Gili falou, a arquitetura é uma profissão fantástica, né? A arquitetura é uma delícia, eu queria passar para vocês essa mensagem. E vamos encerrar o nosso podcast aqui. Queria agradecer a presença do Dani. Valeu, Dani. Valeu, Gili. Valeu. E até o nosso próximo Lendas Cast, com muitos conteúdos aí. Se inscreva no nosso canal. E é isso aí. Valeu, Lendas!